Meu nome é Jaiane Castro, tenho 50 anos e eu sou médica, trabalho como coordenadora médica na UPA de Irajá. Eu sou médica e a minha formação é gastroenterologia e hepatologia. Por conta da hepatologia, eu acabei trabalhando no hospital de câncer, o Mário Kreff. Lá eu trabalhava com pacientes que já não faziam mais tratamento oncológico, de quimioterapia, de radioterapia, e sim faziam tratamento de paliação do câncer. De 1995, eu tive uma amiga que teve câncer de mama aos 32 anos, mais ou menos. Ela tinha mais ou menos a minha idade, então desde então já fazia acompanhamento dos meus exames ginecológicos em geral. Eu fazia perto do meu aniversário, sempre eu fazia o preventivo, os exames de sangue e uma ultrassom de mama. A partir dos 35 anos, eu já fazia a ultrassonografia e a mamografia. Comecei a fazer esses exames para dar apoio para essa minha amiga e depois me mantive fazendo, porque eu comecei a trabalhar também no hospital oncológico. Fazendo esses exames, um dia eu tive uma queda e eu tive uma pancada na mama direita. Por causa dessa pancada, acabei fazendo um exame 6 meses depois do primeiro. Então eu fiz um exame em outubro para ver essa lesão e não apareceu nenhuma lesão maligna. 6 meses depois, em março, que era a minha rotina de fazer exame, eu fiz e apareceu uma lesão que eu achei diferente. Nesse momento, estava acontecendo a pandemia, tinha iniciado no Brasil, tinha entrado o vírus do Covid. E aí, quando eu vi essa lesão, que eu achei diferente, aí o fato de ser médica me ajudou a ter um olho clínico. Eu pensei que, assim, como é que eu vou fazer? Porque nesse momento eu não tinha como encontrar o meu mastologista, ele tinha falecido, e eu não tinha como encontrar outro mastologista porque eu estava com todos os serviços fechados. E aí, nesse momento, eu pedi a minha própria biópsia, no período do Covid, eu pedi minha própria biópsia e essa biópsia veio positiva, mostrando uma lesão maligna da mama. Foi um diagnóstico um pouco difícil de fazer, porque fui eu mesma que fiz. Eu fui a um colega, que é um amigo meu, e ele aí me mostrou, Jane, pelo tamanho do seu tumor, primeiro para a cirurgia, porque ainda tinha um tumor pequeno, menor que 2 centímetros de imagem, e aí nós vamos partir para tentar a cirurgia e vamos fazer os exames complementares. O período do Covid foi um pouco difícil, porque nem todo o laboratório estava aberto, eu tinha que marcar com antecedência, tive que fazer o exame de Covid, fiz os exames da mama, e aí a gente tem que descobrir o tipo de tumor. Eu descobri que eu tinha um dos tumores mais difíceis de tratamento. Fizemos a cirurgia, eu tinha um tumor que a gente ficou, um tamanho de tumor, que naquele momento a gente ficou na dúvida se seria realmente indicação de fazer quimioterapia ou não. Então, o meu médico veio conversar comigo e aí eu também, como médica, resolvi opinar e me senti mais tranquila em fazer a quimioterapia, porque é um tratamento realmente de destruição do tumor, apesar de eu ter um tumor no limite, que não precisaria fazer, mas como era um tipo muito difícil, então nós optamos por fazer a quimioterapia. A resolução pela quimioterapia foi uma resolução bastante difícil, e quando a quimioterapia começou, eu comecei com o meu embate do cabelo cair. A queda do cabelo é para a mulher assim, a coisa muito difícil. No momento que eu sinto que eu perdi o controle da situação. Apesar da gente não ter controle sobre a vida, mas é o momento que você sente que você perdeu o controle da situação. Eu sabia que eu tinha recursos, que eu tinha médicos, colegas empenhados, que eu tinha os exames à minha disposição, mas o cabelo não podia controlar. Então, quando o cabelo começou a cair,
Realmente eu tive é a perda do controle total. É o momento em que você acha que a doença vai vencer. Depois da quimioterapia vem a radioterapia. A radioterapia é um procedimento que termina de queimar o tecido mamário, né? E que é o momento em que você está finalizando o seu tratamento do câncer. E foi um período também complicado, mas foi um período que a gente passa. A gente passa. Eu sempre quis passar por todos esses períodos com uma certa alegria, né? Eu acho que a alegria é bem importante na nossa vida. E no início de dezembro de 2020, eu estava terminando a radioterapia. Depois que eu terminei tudo, que eu terminei meus tratamentos, né? Quando eu voltei a trabalhar ativamente, eu peguei Covid. Fiquei uma semana internada por Covid, não precisei de entubar, nada disso. E juntamente com o tratamento do câncer, com a quimioterapia, a gente usa muito corticoide, né? Um produto para evitar as alergias. Eu tive alergia ao produto quimioterápico e durante o Covid também usei muito corticoide. E aí eu sempre fui uma pessoa sobrepeso, mais gordinha, mais cheinha. E nesse momento, quando eu terminei o tratamento de tudo, o meu oncologista falou de uma necessidade de que eu teria de perder peso, porque o ganho de peso também é um dos fatores de risco do câncer de mama. E o tipo de câncer que eu tive também é ligado ao câncer de endométrio, que é também um câncer ginecológico. E eu não estava conseguindo emagrecer com dieta, com corticoide, com estresse, com o próprio problema do câncer, né? E aí, nesse momento, ele sugeriu que eu fizesse uma cirurgia bariátrica. E não a bariátrica mais convencional, que todo mundo conhece, que é uma bariátrica com síndrome desabsortiva, mas eu fiz uma cirurgia bariátrica em que a gente costura o estômago assim pela metade e para fazer a perda de peso, para evitar o câncer também de endométrio e também evitar o outro fator de risco de câncer de mama, que era o único fator de risco que eu ainda tinha, porque eu não tive fator genético. E aí, há 20 dias atrás, eu fiz a cirurgia bariátrica. A primeira coisa que as mulheres precisam é se tocar na mente e se tocar pessoalmente. A gente, às vezes, no dia a dia, a gente acaba esquecendo de si mesmo, né? O câncer de mama, ele é um câncer, ele é silencioso, ele não é um câncer que ninguém quer a gente ver. Então, a gente precisa se tocar, a gente precisa fazer o autoexame, mas antes do autoexame, às vezes a gente pode descobrir o câncer fazendo nossos exames periódicos. Muitas mulheres que eu conheço, e eu mesmo, acabamos deixando o exame para depois, para um outro dia, para cuidar do filho, para cuidar da família, para cuidar do outro, para cuidar do trabalho. Então, muito importante no câncer de mama é a gente se tocar. Outra coisa que eu acho importantíssima no câncer de mama é não ter vergonha. Muitas mulheres têm vergonha de dizer que tem câncer de mama ou que descobriram alguma coisa na mama. Então, eu acho muito importante a gente falar. Eu fiz um acordo comigo mesma de nunca evitar falar do câncer. Porque você se salva e salva muita gente. Então, assim, eu acho que uma das coisas é não ter medo de procurar, porque a doença, se aparecer, ela vai aparecer em você, ela não avisa que vai aparecer. E se você não fala, você só está adiando o tratamento. Então, essa é uma das coisas que eu acho mais importante, a mulher não ter vergonha de falar.